Cimeira conjunta de chefes de Estado e de Governo da SADC analisa em Luanda a situação de paz e estabilidade na RDC. Contagem regressiva para vacinação contra pólio. Campanha nacional arranca na sexta-feira. Relatório de Israel aponta danos na saúde física e mental de 12 pessoas retidas pelos Hamas que foram libertadas no início do ano. É quarta-feira, 12 de agosto. Hoje Notícias já está no ar. Boa tarde. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas em Nova Iorque, Francisco José da Cruz, realçou no Conselho de Alto Nível sobre Segurança Marítima o domínio marítimo de África como sendo essencial para o desenvolvimento e prosperidade do continente, cuja economia depende fortemente do comércio marítimo, uma vez que 38 dos seus 55 países são estados costeiros insulares. O diplomata angolano, que discursava no debate aberto de alto nível do Conselho de Segurança sobre segurança marítima, prevenção, inovação e cooperação internacional para enfrentar desafios emergentes, disse que a Estratégia Marítima Integrada para a África 2050 da União Africana é um quadro abrangente que visa contribuir à coordenação regional entre os Estados costeiros e insulares africanos para promover a utilização sustentável do domínio marítimo africano. Os esforços contínuos para combater as ameaças marítimas estão alinhados com a Agenda 2063, os Objetivos da Área de Livre Comércio Continental Africana e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Francisco da Cruz destacou ainda que Angola possui uma longa zona costeira, fato que tem permitido ao país participar ativamente em iniciativas de resposta às ameaças à segurança marítima ao longo da costa atlântica, especialmente no Golfo da Guiné. A título de exemplo, o diplomata recordou que em outubro de 2015, em parceria com os Estados Unidos e a Itália, Angola organizou a Conferência Internacional sobre Segurança Marítima e Energética, que reuniu mais de 400 delegados em representação de 34 países de todo o mundo, tendo sido adotada a Declaração de Luanda. O documento incentiva uma maior complementaridade estratégica e cooperação para rastrear, dissuadir e responder eficazmente a incidentes de pirataria no Golfo da Guiné. Ainda na sua intervenção, o embaixador e representante de Angola junto das Nações Unidas apontou 3 ações fundamentais para reforçar a cooperação internacional e garantir uma melhor coordenação de segurança marítima, tais como a harmonização dos quadros jurídicos entre os Estados para colmatar as lacunas jurídicas e garantir uma ação penal consistente e eficaz, evitando assim que os infratores escapem à justiça. Em segundo lugar, abordou a necessidade do aumento do financiamento para apoiar os parceiros regionais na aquisição de novas tecnologias, como drones e imagens de satélite, e no aperfeiçoamento das capacidades de comunicação para fornecer atualizações em tempo real e aumentar a eficácia dos mecanismos de resposta marítima. E na terceira, a renovação do compromisso de acordos multilaterais que permitam operações conjuntas de segurança marítima em conformidade com o direito internacional do mar e o respeito pela soberania dos Estados. A província de Cabinda não registra casos de cólera há 3 semanas. As autoridades sanitárias afirmam que as campanhas de sensibilização e o processo de vacinação estão na base dos resultados positivos. Há 3 semanas que a província de Cabinda não registra nenhum caso de cólera. Segundo as autoridades sanitárias, este resultado é fruto das campanhas de sensibilização das populações, bem como os serviços de vacinação aplicados nos bairros com maior índice de casos. O chefe do Departamento da Saúde Pública e Controle de Endemias disse que as medidas preventivas continuam, apesar da situação estar calma. Para nós, a campanha de vacinação contra a cólera não só serviu para administrar a vacina, tal como temos dito que existe uma vacina muito importante que é a mudança de comportamento. Portanto, foi um momento em que aproveitamos também a sensibilizar as populações no que tem a ver com a mudança de comportamento. Na verdade, é uma avaliação, também podemos aqui dizer, os resultados são satisfatórios. Dizer que Cabinda já está há mais de aproximadamente 3 semanas sem registro em nenhum caso. Estamos com caso 0.
e isso é muito bom para nós, embora nos preocupa certos tipos de comportamentos, algumas pessoas que são resistentes. Nós conseguimos na campanha de vacinação alcançar o 100% daquilo que é previsto segundo as zonas de risco, daquelas populações que vivem no 4 de fevereiro, o bairro Tizo, o Lombolombo, não é? São as zonas com maior concentração no número de casos, então conseguimos vacinar 100% das populações segundo aquilo que é a nossa planificação. O responsável aproveitou a ocasião para avaliar a semana do aleitamento materno na província. Gabriel Nhontes destacou os encontros mantidos com as mães, em que o objetivo foi destacar a importância do leite do peito para as crianças. Nesta semana de aleitamento materno, a nível da província de Cabinda, foram realizadas várias atividades, o que culminou com um workshop de neonatologia, onde também se fez abordagem à importância do aleitamento materno. Isto tem fundamentos muito importantes devido à garantia, ou seja, a imunidade que o leite materno traz para o bebê, evitando muitas vezes o suplemento de leite que se pode dar, que muitas vezes pode criar uma intolerância ao recém-nascido e provocando as diarreias. Cabinda com resultados positivos na campanha de vacina contra a cólera e na sensibilização das mulheres sobre a importância do aleitamento materno. O complexo hospitalar Pedro Maria Tonha, Pedalé, deve começar a funcionar ainda este ano. A confirmação é da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. No final da visita de constatação que o Presidente da República efetuou nesta terça-feira, as obras da futura unidade sanitária que está a ser edificada na zona do Morro Bento. O hospital terá capacidade para 144 camas, 25 cadeiras de hemodiálise e 8 cadeiras de quimioterapia. Só neste ano de 2025, esta foi a segunda deslocação do Presidente da República ao futuro complexo hospitalar Pedro Maria Tonha, Pedalé, acompanhado da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, e de outros membros do governo. O Presidente da República percorreu demoradamente as diferentes áreas do hospital, que terá várias valências. O complexo hospitalar Pedro Maria Tonha, Pedalé, localizado no Morro Bento, aqui em Luanda, está a ser construído numa área de cerca de 32 mil metros quadrados. Tal como lhe é característico, durante a visita guiada, o Presidente da República, João Lourenço, fez inúmeros questionamentos relacionados ao hospital, que deverá contar com uma linha verde para o atendimento a pacientes com AVC, acidente vascular cerebral. A linha verde para o acidente vascular cerebral em fase aguda, quer os hemorrágicos, quer os isquémicos, terá uma componente muito forte clínica de neurologia, uma componente muito importante é neurocirurgia, neuroradiologia, porque também temos aqui a parte de imagem a complementar, quer a imagem por ressonância, quer por TAC. Vamos ter a TAC com maior número de cortes, mais de 260 cortes. A Ministra Sílvia Lutucuta fala da importância da linha verde para o tratamento urgente de pacientes com AVC grave. Se tiver um acidente vascular isquémico, em que temos uma obstrução do vaso e queremos desobstruir com medicamentos apropriados, fazer uma trombólise, a pessoa pode recuperar o seu déficit neurológico na totalidade. Se tiver um aneurisma ou outra hemorragia cerebral e for operável e for operado nas primeiras horas, as lesões cerebrais irreversíveis ainda não estão instaladas. E é nessa altura que nós precisamos de tratar os doentes. À chegada, o Presidente João Lourenço foi informado sobre o andamento das obras, que registram uma execução física de 95%. Ficou a saber que, por esta altura, o edifício principal está a ser apetrechado com a instalação de toda a mobília hospitalar e gostou do que viu, de acordo com a titular da pasta da Saúde. Vamos ter uma ressonância com 3 Tesla, que nos ajudará a ter uma imagem com melhor qualidade. Temos a parte vascular, temos a angiografia. Para além disso, temos exames também com medicina nuclear, que vão ser outra grande novidade. Para além do cardial, o segundo hospital com essa tecnologia será este. Laboratório de histocompatibilidade, porque prevemos este também ser um polo de referência para transplantes no setor
público e, para além desta valência, vamos trazer para aqui o câncer da mama. A unidade sanitária que homenageia o general Pedro Maria Tonha Pedalé, antigo ministro da Defesa, falecido em 1995, vai contar igualmente com uma maternidade. No entanto, a ministra da Saúde lembra que o atendimento será referenciado ou apenas para casos de alta complexidade. A maternidade é para alta complexidade. Imagine uma grávida que tem câncer da mama, é um caso de alta complexidade, uma grávida com AVC, precisa também de sala de partos e cuidados neonatais, portanto são mais para essas. Não é eu tenho um parto normal, venho para aqui. É parto para as situações relacionadas. Fez transplante, está grávida. Porque temos muitos casos de eclâmpsia que evoluem para acidente vascular cerebral e eles precisam de fazer o parto de emergência e continuar a cuidar da mãe. O complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé contará com salas de radioterapia, braquiterapia, uma área de medicina nuclear, salas de exame de imagiologia, nomeadamente ressonância magnética, TAC, raio-x, ecografia, mamografia e angiografia, também com serviços de oncologia e ainda medicina física e reabilitação. Por isso mesmo vai englobar um ginásio e uma sala de tratamentos de hidroterapia com tanque de marcha. Em Angola, a disputa por vagas em escolas públicas para a classe de iniciação é intensa devido à alta demanda e à pouca oferta de vagas. No bairro Palanca, algumas famílias enfrentam dificuldades para garantir vagas para os filhos e muitas vezes são obrigadas a manter os pequenos fora do sistema de ensino. A inserção dos mais novos em escolas públicas do ensino primário próximas às residências é um problema comum em áreas urbanas e regiões com maior densidade populacional. A concorrência é alta, porém as vagas são limitadas. Na Rua D do Palanca, no município do Quilamba-Cache, encontramos a escola polivalente, que desde 2009 foi encerrada por causa do estado de degradação da infraestrutura. Desde então, as famílias enfrentam dificuldades em garantir uma vaga para os filhos, o que leva os encarregados a procurar escolas em áreas mais distantes, explicam a professora Isabel e o vice-presidente da Comissão dos Moradores, João Torres. Tínhamos uma escola primária, mas deixou de funcionar e isto causou um grande impacto nas famílias. Muitas crianças desistiram devido à distância e o risco que elas enfrentavam. É muito distante com as crianças menores de 10 para baixo, isso é muito difícil. Precisamos de mais escolas. Eu acho que tem vaga para todos. Estamos a ir onde tem espaço, os que estão a conseguir matricular estão a matricular. Conforme eu disse que nunca vai servir para todos, precisamos sempre mais. Sem outra escola primária na região, Isabel Félix disse aos nossos microfones que muitos alunos foram retirados do sistema de ensino. A vaga, depois do encerramento do funcionamento da escola, houve muita criança fora do sistema escolar e que causou também grande repercussão. Hoje em dia, se observarmos no distrito do Palanca, vamos encontrar muitas crianças desocupada. Depois do encerramento da escola polivalente, alguns alunos foram transferidos para a número 8020 da Rua F, escola que, segundo o professor Hamilton, possui para este ano letivo 2025-2026 somente 60 vagas disponíveis. Nós estamos a aceitar, a princípio, só a iniciação ainda, porque é a classe de início que os alunos têm. As inscrições para o ensino primário geralmente ocorrem antes do início do ano letivo, mas o período exato pode variar de escola para escola. Hamilton explica que onde trabalha, as inscrições começam no dia 20 deste mês. Para os encarregados que pretendem colocar as crianças pela primeira vez, as matrículas começam a partir do dia 20 até dia 24. A documentação para a iniciação é mesmo a questão de ter duas fotografias, assento de nascimento ou cópia de cédula.
No intuito de reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino na região, Isabel Félix criou o projeto A Turma Infantil da professora Isabel. Tem um projeto solidário, a Turma Infantil da professora Isabel, que tem assim, facilitado a vida acadêmica dessas crianças. Temos alfabetização e outras áreas como inglês, temos também culinária. O projeto social é gratuito, né? Temos apoio de alguns voluntários formados na área da educação, que estão junto nesta luta para o bem social, ou seja, para a contribuição da construção do indivíduo cá no distrito do Palanca. O ano letivo 2025-2026 tem o seu início previsto para o dia 1 de setembro. As obras de requalificação das vias de acesso no bairro Compão, município do Lubito, estão a transformar o cotidiano da população local. O projeto tem gerado grande satisfação entre moradores e automobilistas, que olham para a iniciativa como um sinal claro de progresso e valorização urbana. As obras de requalificação das vias de acesso do bairro Compão, município do Lubito, estão a transformar o cotidiano da população local. Projeto esse que tem gerado grande satisfação entre os moradores e automobilistas, que veem a iniciativa um sinal claro do progresso e valorização urbana. É de dizer que o Estado está a trabalhar bem, porque no estado que essa obra, no estado que a via esteve, era mesmo crítico. Não nos possibilitava mesmo para nada, nos partia mesmo mola. E se o Estado angolano conseguiu rever essa situação, é de agradecer. As intervenções incluem a pavimentação de ruas, melhorias de drenagem fluvial, instalação de iluminação pública. Assim que começaram com as obras, as escavações, ver as valas de drenagem também, que assim terminam com as obras, para que haja melhoria. Esperamos que a chuva chegue, daqui a chuva vai começar a cair, então esperamos que aqui essa via aqui esteja mesmo boa. Né, que seja boa para boa circulação. Outra aqui não se circula, a água chega quase até nos joelhos e não tem sítio onde a água vai desaguar. Então, por vezes os moradores que fazem, né, chamado vaquinha para comprar combustível no gerador, meter no motobomba para evacuar a água para a praia. Isso tem se visto muito aqui no Compão. E as vias ficam muito complicadas. Aqui mesmo nós estamos, quando a chuva cai, fica cheio de lodo também. Nem parece que estamos fora do hospital municipal do Lubito. Então precisamos mesmo que o nosso administrador, né, veja nessa situação. Motoristas que circulam diariamente pela via também destacam os seus benefícios. Olha, na época chuvosa é um caso. Era mesmo um caso, com certeza. Não dava. E quem passava mal era nós como taxista. Por quê? Porque esse nosso carro é muito baixo. E a lagoa que tem tido aqui não nos possibilita chegar aqui. É mais desavença entre passageiro e motorista. Você lhes deixa antes do Pipapum, é problema, porque do Pipapum para cá era mesmo problema. Nos possibilitava passar da Rua da Praia até cá, mas só chegamos até aqui na pracinha. Nem aqui conseguíamos chegar. E do jeito que estamos a ver com a vala de drenagem, creio eu que as coisas vão melhorar muito. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social inaugurou nesta terça-feira o Observatório Nacional de Emprego, uma plataforma que vai monitorizar o mercado laboral angolano e fornecer dados fiáveis sobre a procura e oferta de trabalho. O objetivo é apoiar a criação e formalização de emprego no país. A população economicamente ativa em Angola, com idade acima dos 18 anos, ronda os 18 milhões de cidadãos. Desses, 63% estão empregados, mais cerca de 80% da mão de obra ativa, o equivalente a 10 milhões de pessoas, atua no setor informal. De acordo com o diretor nacional do trabalho, Blanche Chendovava, o grande desafio do país é a formalização desses empregos, garantindo melhores condições laborais e acesso à proteção social. Em resumo, estas pessoas não têm a proteção social. E o grande desafio é o incentivo a que todos aqueles operadores econômicos que estejam no setor informal da economia possam fazer a formalização das suas atividades, estando assim habilitados a beneficiarem das políticas sociais.
Blanche Chendovava falava na manhã desta terça-feira durante a inauguração do Observatório Nacional de Emprego, UAN, um órgão técnico do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, criado para recolher, tratar e divulgar dados sobre a procura e oferta de emprego. Todo cidadão poderá aceder às plataformas do MAPTES e também do próprio Observatório Nacional do Emprego, onde terá acesso às informações periódicas sobre o mercado de emprego para verificar o nível de oferta de oportunidades de emprego por via dos centros de emprego do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. E aqui um incentivo que deverá existir, a própria adesão aos centros de emprego, porque todo cidadão em idade economicamente ativa e que procura por uma oportunidade de emprego deverá fazê-lo pelos canais corretos, que é por via da inscrição nos centros de emprego. Segundo Chendovava, a oferta de emprego em Angola representa atualmente apenas 48% da procura. Disse ainda que o déficit está relacionado em grande parte com a falta de qualificação profissional. O diferencial é relativamente à falta de perfil de algum candidato, porque as colocações que são feitas, o Observatório também procurará dar estas informações, são feitas de acordo com o perfil de entrada e também aquela que é a solicitação da parte das entidades empregadoras. É desafiador porque obrigará a que todos aqueles que procurem uma posição de emprego tenham de fazer uma capacitação também de acordo à orientação que o mercado estiver a exigir. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social lançou o primeiro Observatório Nacional de Emprego, uma plataforma que vai monitorar a procura e oferta de trabalho no país. 13h22, fazemos a primeira pausa. Volte connosco. Bem-vindo de volta à atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, recebe em audiência o embaixador da Rússia em fim de missão. O Simão João está na Cidade de Alta e tem outros detalhes. Simão, boa tarde, bem-vindo. Viva, boa tarde para si e para quem nos acompanha. Já terminou, de facto, esta audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador da Rússia em Angola em final de missão. Foi, de resto, uma audiência que ficou marcada com aquilo que é o estreitar das relações entre Angola e Rússia, relações essas que, de resto, já duram há cerca de 50 anos. O embaixador da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, à saída da audiência, sublinhou aqui as relações bilaterais entre os dois países, destacando mesmo também que nesta altura, segundo o embaixador russo, está a ser preparada uma cooperação mista econômica entre os dois Estados. Vladimir Tararov também destacou aqui o mecanismo de cooperação entre Angola e Rússia para a criação do Comitê Intergovernamental Militar. Vamos ouvir. Eu agradeci a Sua Excelência João Gonçalves Lourenço pelo trabalho, pela atenção que foi prestada por parte dos poderes do Executivo angolano em relação a mim pessoalmente e à nossa embaixada e à cooperação entre a Angola e a Rússia. E nós confirmamos que nós temos intenções de desenvolver mais as nossas ligações na base de amizade e fraternidade que nos unem já há séculos. E nessa altura, qual é a avaliação que faz das relações entre os dois países? Mas claro que nós estamos, como que foi dito, depois de atingida uma meta, aparece outra meta. E nós sempre estamos em movimento, isso é a vida. E por isso que nós sempre estamos a atingir alguma meta mais alta do que era antes. E por isso que nós agora também pensamos em desenvolver a nossa cooperação econômica, antes de tudo, compartilhar com as nossas tecnologias, depois estabelecer os contactos ligados com a cooperação no domínio agrícola, etc, etc, etc. Mas há muitos domínios para que nós possamos utilizar com um ponto de cooperação, ponto de partida para a cooperação econômica e não só econômica. Quanto que mesmo a nossa cooperação política, eu posso mesmo confirmar
que ele está sempre mesmo ao mais alto nível. Nós agora esperamos estamos a tratar das datas da visita mais próxima possível do chefe do Estado angolano para a Rússia, e claro que nós temos muita coisa para discutir. Nós estamos a preparar agora uma comissão intergovernamental mista de cooperação na esfera econômica, de comércio, etc, etc, etc. Nós também temos outro mecanismo, isso é o Comitê Intergovernamental de Cooperação Militar e Técnico-Militar, e por isso que esses mecanismos já estão a atuar a sua atividade. Aqui o essencial desta audiência do embaixador da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, que está em final de missão aqui em Angola, uma missão que teve uma duração de cerca de 8 anos, desde 2017 que Vladimir Tararov está no nosso país. Nós com certeza vamos trazer mais detalhes sobre esta audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador da Rússia em Angola em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde, Simão João, e obrigada por estas informações. E a Assembleia Nacional realiza neste momento a 7ª reunião plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura. Em discussão estão vários documentos, com destaque para a votação final global da Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, a votação final global da Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e a votação final global da Lei de Alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso. A Fernanda Gonga acompanha a reunião e traz todos os dados. Fernanda, boa tarde. Muito boa tarde à vasta audiência da Rede Girassol e também a todos os telespectadores. Aqui na Casa das Leis, a ordem do dia hoje ficou reservado para a votação final de documentos já apreciados nas semanas passadas, que têm justamente a ver com a alteração da lei eleitoral. Aqui vai a votação final global, a lei da alteração, a lei orgânica sobre as eleições gerais, também a votação final e global da lei da alteração à lei orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e também a votação final e global da lei de alteração à lei do registro eleitoral oficioso. São assuntos que foram amplamente discutidos a nível das semanas, a nível das comissões de especialidade, sobretudo dos grupos parlamentares da UNITA e do MPLA. Mas dizer, Manuela Costa, antes mesmo de se cumprir a ordem do dia, a agenda ainda reservou um espaço para que os deputados dos mais diversos grupos parlamentares refletissem à volta dos atos que aconteceram nos dias 28, 29 e 30 de julho, em que, devido mesmo a greve dos taxistas, registou-se a nível da capital do país atos de vandalismo, atos de pilhagem, atos de distribuição de bens públicos. Esses atos foram, claro que, condenados a nível dos grupos parlamentares e foi aqui aberto a necessidade de se manter um diálogo permanente entre as instituições públicas e também os grupos da sociedade civil. São assuntos que nós vamos trazer mais desenvolvidos mais tarde, quando forem 19 horas e 45 minutos no Girassol Jornal, mas o que ficou aqui registado é a palavra dita pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que defendeu aqui os valores da democracia e também do respeito pelas instituições públicas. Carolina Cerqueira reafirmou que a manifestação é um direito democrático, mas a necessidade de que esses atos sejam feitos com civismo e também respeito, sobretudo pelos valores da democracia, é num todo necessário. Nós vamos continuar a acompanhar tudo o que gira à volta aqui da Casa das Leis, onde a ordem do dia continua a votação final e global do pacote legislativo eleitoral, que foi amplamente discutido a nível das comissões de especialidade e vai agora ao crivo final. Boa tarde.
Boa tarde, Fernanda Gonga, e obrigada por estas informações. E voltamos a falar de saúde. O Ministério da Saúde informa que a partir de sexta-feira começa em todo o território nacional a campanha de vacinação contra pólio para todas as crianças dos 0 aos 5 anos. Para falar sobre esta campanha, o Hoje Notícias recebe a coordenadora do PAV, Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto. Boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde também aos amados telespectadores. Doutora, para já é uma campanha que começa na sexta-feira. Qual é a meta em relação ao número de crianças que pretendem vacinar? Bem, eu vou falar apenas de Luanda, porque eu sou coordenadora apenas de Luanda. Luanda prevê vacinar aproximadamente 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Dizer que todos os preparativos estão realizados e contamos que a campanha terá o êxito desejado. Sabe que para atingirmos objetivos precisamos atempadamente trabalhar em toda a parte, portanto, preparatória. Está a decorrer hoje e amanhã, portanto, a mobilização na comunidade e sexta, sábado e domingo a equipa de vacinação entrará para vacinar todas as crianças. É importante que cada criança que tome as 2 gotas milagrosas da polio tenha a unha do dedo mindinho da mão esquerda pintada. Nesta altura que Luanda, portanto, o país realizou mais uma expansão de províncias, éramos 18, agora somos 21 províncias. Luanda ficou, portanto, bem circunscrita, tendo perdido 2 municípios que eram para nós inacessíveis, que era Kissama e Colibengo, e isso favorece-nos, de certa forma, por conta daquelas áreas que, mesmo em tempo seco, era impossível chegar. Temos 2 problemas que nos preocupavam, não é? Que era a questão de rejeição. Portanto, nós definimos como rejeição quando a pessoa tem conhecimento da informação e não faz simplesmente por capricho. Mas não é o caso das mães que não aceitam que os seus filhos sejam vacinados. Alegam que não são vacinados porque a informação não chega até as suas famílias. Mas também, doutora, há aqui casos de, por exemplo, religiões que proíbem de alguma forma esta vacinação. Qual é a medida que o Ministério pretende usar para alcançar essas crianças? O casamento entre a Comissão Interministerial. A religião ou as seitas religiosas dependem diretamente do seu órgão de tutela, que é o Ministério da Cultura. Portanto, há sempre esta interligação entre os ministérios e o trabalho de casa foi realizado e sabemos que um líder religioso que supostamente é o representante de Deus na Terra, negar-se a salvaguardar a vida das crianças, não serve como nem seita, nem líder. Portanto, está tudo acautelado para que esta situação não ocorra. Nós temos resultados das campanhas do ano passado, foram 3 rondas consecutivas. A primeira constituiu um certo embaraço, mas na segunda e terceira ronda, os dados administrativos e os dados da monitorização mostraram fiabilidade e foram de alta qualidade. Portanto, tivemos bons resultados em termos administrativos e qualitativos. Então, pelo alto nível de preparação, acreditamos que realizaremos uma campanha muito boa, onde todo o grupo-alvo elegível para vacinação receba as 2 gotas da polio. Sabe-se que por essa altura também as creches, os centros infantis já ficam mobilizados para facilitar esse trabalho de vacinação às várias crianças. Como é que está direcionada esta campanha? Elaboramos cartas. A estratégia é fundamentalmente casa a casa, mas não vamos ter uma visão vertical, tendo em conta que a mulher fica fundamentalmente na igreja, no mercado e na lavra. Então, as equipas estão sensibilizadas, estão treinadas para atingir as zonas onde se encontram as mães com crianças. Por isso é que o recrutamento de quem vai participar da campanha seja local, que seja na sua área de residência, onde é conhecido pelos vizinhos, pelas famílias, e então quem está perto da lavra
vai trabalhar ali mesmo para atingir então as mães que estejam na lavra. Nós queremos reforçar aqui a todo cuidador de criança, mães, pais, instituições de acolhimento, que é importante que a criança menor de 1 ano tenha o seu calendário vacinal completo. As campanhas de vacinação são para responderem à situação pontual do surto, mas para a prevenção de grandes endemias é importante que as crianças rotineiramente tomem a vacina que está no calendário nacional. Sabe-se que a vacinação contra a polio é a forma mais eficaz de evitar a paralisia infantil, mas há, sobretudo em muitas aldeias, famílias que desconhecem esta informação. Qual tem sido o trabalho o vosso trabalho para chegar a essas famílias e consciencializar e também vacinar essas crianças? Isso. Na verdade, nós temos, neste momento, no sistema, 3 tipos de polio, não é? A polio oral, da rotina, a polio injetal da rotina e a polio oral da campanha, que é específica para responder o surto, não é? Em função do vírus circulante no meio ambiente e em função dos casos em crianças que ocorreram fora de Luanda. O que é que se faz? Foi o que eu disse. Uma mãe que tem um bebê pequeno vai visitar durante o ano 5 vezes a unidade sanitária, seja pública, seja privada, seja posto, centro ou hospitais dos grandes níveis. Porque nós, para aumentar a oferta, a resposta, nós alocamos vacinas de rotina em todas as unidades públicas e privadas, para ser dada de forma gratuita. Isso para aumentar a resposta, não é, em função da procura. E nós, para além das formações, das sensibilizações, dos encontros com a liderança comunitária, nós na quinta-feira tivemos um encontro muito bom com toda a liderança comunitária, administradores comunais, presidentes das comissões de moradores, tivemos líderes de associações na comunidade, líderes religiosos que desempenham um papel muito importante na comunidade para informar primeiro sobre a realização da campanha e reforçar a importância da vacina de rotina. Estamos a viver um surto de sarampo. O sarampo por si só não é uma doença maligna, é uma doença benigna. O que complica no sarampo? As complicações, as pneumonias, conjuntivite, cegueira e outras situações que possam ocorrer. Daí que criança vacinada não adoece. Se não adoece, não morre. Portanto, podemos ter o vírus circulante no meio ambiente. Mas, se a criança estiver completamente protegida, tem imunidade para não adoecer. É importante. Doutora, quais são, por esta altura, os dados em relação à polio em Angola? Em Angola, temos 19 casos de poliomielite em crianças menores de 5 anos. Graças a Deus, Luanda, por conta da campanha que realizou o ano passado, que foi muito bem feita, não temos casos em pessoas, em crianças, mas temos o vírus no meio ambiente. Portanto, se a criança não estiver vacinada, torna-se vulnerável em se transmitir com este vírus, porque ele é de transmissão oral e fecal. Então, a higiene de casa, a higiene do meio ambiente, a higiene de tudo que nos rodeia e, fundamentalmente, a vacina, que é a única arma poderosa para estarmos livres de doenças e principalmente da polio, tendo em conta que cada criança deve andar livremente, jogar a bola e não ser estigmatizado por conta da paralisia infantil. Doutora, muito obrigada por estes minutos e desejamos sucesso nesta campanha de vacinação. Igualmente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, sim. E seguimos com outras matérias da atualidade. Os produtores nacionais vão beneficiar durante a presente campanha agrícola de um financiamento de mais de 60 milhões de kwanzas, numa iniciativa do KEV Agro. Com o objetivo de contribuir para a autossuficiência alimentar, diversificar a economia, reduzir as importações de alimentos e aumentar as exportações, o KEV Agro vem há 2 anos garantindo financiamento aos agricultores de larga escala a nível do país.
Armando Carlos, subgerente de uma das fazendas que beneficiaram do financiamento há 2 anos, diz que a iniciativa veio ajudar a melhorar o nível de produção. A fazenda conseguiu aumentar a de produção, conseguiu aumentar o pessoal efetivo para o trabalho, conseguiu adquirir alguns equipamentos agrícolas para que o trabalho e o período de trabalho e a colheita corra no tempo sem problemas, sem tropeços. Está a ser um impulso maior para a fazenda, para poder alavancar o setor agrícola no município e no país. Para a nova campanha agrícola, 41 produtores nacionais vão contar com apoios para o aumento da produção agrícola alimentar, estando disponível um pacote de mais de 60 mil milhões de kwanzas para o financiamento, como informou esta segunda-feira o diretor do QEV Agronegócio, Hélio Silva, na abertura da presente campanha agrícola na província do Kwanza Sul. Estamos a dar o início à campanha agrícola 25-26. Portanto, nós do QEV Agro pretendemos, neste cenário, apoiar 41 fazendas do setor da larga escala. Temos aqui uma expectativa de apoio com insumos, pesticidas e também com alguma maquinaria. Portanto, temos tudo acautelado para este arranque, tanto a nível financeiro como também o suporte a todas as fazendas. E, portanto, nós queremos dar início com o pé direito neste segundo ciclo. Olha, a adesão ao nosso setor agro tem sido muito satisfatória para nós. Temos tido resultados excelentes, não só a nível da direção, como também a nível do produtor nacional. Portanto, há aqui uma sintonia forte entre o QEV Agro e os produtores de larga escala. Portanto, nós queremos efetivamente continuar com esta parceria e crescer cada vez mais. Nós queremos estar com o maior número de fazendas de larga escala. De acordo com Hélio Silva, espera-se que este ano os produtores em larga escala, financiados pela sua empresa, coloquem no mercado cerca de 250 mil toneladas de produtos diversos. A nossa expectativa, e segundo aquilo que nós temos em conversas e a nossa experiência, que aquilo que foi no primeiro ciclo, nós queremos chegar acima de 250 mil toneladas de grãos diversos e leguminosas, né? 13h44. O resumo desportivo acontece logo depois do intervalo. De regresso à informação, um relatório do Ministério da Saúde de Israel apontou o impacto físico e mental em 12 pessoas retidas pelo Hamas, que foram libertadas no início do ano. Entre as consequências constam violações sistemáticas do direito internacional humanitário associadas a assédio sexual, abuso físico e psicológico, tortura e negligência médica. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. O governo israelita divulgou um relatório que detalha o sofrimento dos reféns capturados pelo grupo terrorista Hamas. O documento denunciou o impacto do cativeiro na saúde física e mental dos retidos, com base nas condições de 12 sobreviventes libertados no início de 2025. A análise do Ministério da Saúde de Israel apontou violações sistemáticas do direito internacional humanitário associadas ao abuso físico, sexual e psicológico, além da tortura e negligência médica. Destacou também o trauma causado pela detenção e pelo confinamento nos túneis apertados e escuros durante meses, em condições subhumanas. O relatório reforçou que quanto mais tempo em cativeiro, pior é a capacidade dos sobreviventes de se reintegrarem à sociedade. O governo israelita acredita que 20 reféns ainda estejam vivos. O ex-primeiro-ministro do Mali, Choguel Kokala Maïga, está preso e é o mais recente político do alto escalão a ser detido pela junta militar do país da África Ocidental. Maïga foi interrogado no início deste mês
como parte de uma investigação sobre alegações de uso indevido de propriedade pública. Na terça-feira, foi detido e acusado de corrupção. Maiga foi primeiro-ministro de 2021 até a sua demissão em novembro de 2024, poucos dias depois de criticar o regime pelo adiamento das eleições. Ele continuou a criticar a junta após deixar o cargo. Outro ex-primeiro-ministro, Moussa Mara, foi preso no dia 1 de agosto, acusado de prejudicar a credibilidade do Estado, após tuitar seu apoio aos críticos presos da junta militar no poder. O Mali é governado por líderes militares desde que a junta tomou o poder em 2020 e deu outro golpe no ano seguinte. Um meteorito de 25 quilos vindo de Marte foi arrematado por mais de 5 milhões de dólares em um leilão em Nova Iorque no mês passado, estabelecendo um recorde mundial. Mas no Níger, país da África Ocidental, onde a rocha de cor vermelho ferrugem foi descoberta no deserto do Saara, as autoridades iniciaram uma investigação sobre o que chamam de possível tráfico internacional ilícito, alegando qualquer lugar do mundo. O Saara se tornou um local privilegiado por sua descoberta, em parte pelo clima que favorece a preservação. Angola venceu a Líbia por 85-53 no segundo jogo do Grupo C do Afrobasket. A partida aconteceu no pavilhão multiusos de Luanda, no Quilamba. Os adeptos angolanos que se fizeram presentes no pavilhão do Quilamba mostram-se satisfeitos com a exibição de Angola diante da Líbia. O pavilhão multiusos de Luanda, no Quilamba, esteve totalmente lotado para o jogo Angola-Líbia, com o triunfo do combinado nacional por 85-53. À saída da arena, os adeptos mostraram-se contentes com a exibição de Angola frente aos líbios, como são os casos de Miguel Jesus e Cláudia Tana. Foi uma vitória boa, deixou-nos todos satisfeitos. Esperamos que continuem assim e tragam-nos mais vitórias, já que vão agora para Namibe. Espero que também façam um bom jogo conforme fizeram hoje. Gostei da prestação da seleção e houve um dado importante, é que o treinador conseguiu utilizar todos os jogadores e todos os jogadores pontuaram, e numa equipa de basquete isso é um dado muito importante. A pequena Ana Júlia foi mais longe ao afirmar que Angola pode conquistar o certame, pôs a vitória diante da Líbia. E avançamos com outras matérias de atualidade. O Ministério das Relações da Paz e da Estabilidade na República Democrática do Congo. Todos os dados agora em direto com Horácio Bapolo a partir do Mirex. Boa tarde, Bapolo. Bapolo, boa tarde. É o Bapolo na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da SADC. E assim colocamos um ponto final nesta edição do Hoje Notícias. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa tarde. Fique em paz.